O arquiteto real descobriu que suas catedrais matavam fiéis e decidiu destruí-las com as próprias mãos. Mestre Tomás de Ávila correu os dedos calejados pela pedra fria da parede. 50 anos de arquitetura sagrada estavam gravados naquelas mãos, e cada catedral que erguera carregava um pedaço da sua alma. A luz da manhã filtrava através das janelas altas da Catedral de São Bartolomeu, sua obra mais recente. Os raios dourados dançavam sobre os arcos que ele desenhara, criando sombras que pareciam orar junto aos fiéis. Uma acústica perfeita, murmurou para si mesmo, como fizera tantas vezes nos últimos meses. Mas algo o perturbava. Dom Rodrigo de Castela, seu patrono, havia insistido em certas modificações na planta original. Pequenas alterações, dissera o nobre, ajustes para melhor projetar a voz do padre durante as missas. Tomás não era apenas um construtor de pedras. Era um estudioso da geometria sagrada, dos números que Deus usara para criar o mundo. Cada ângulo, cada curva, cada proporção em suas catedrais seguia os preceitos divinos. Por isso, quando Dom Rodrigo sugerira mudanças nas medidas dos pilares e na curvatura do teto, algo inside dele se rebelara. Mas o ouro falara mais alto que a intuição. Agora, observando os fiéis se reunirem para a missa dominical, Tomás sentia o peso de uma inquietação que crescia como umidade nas pedras velhas. Mestre Tomás! A voz jovem de Mateus, seu aprendiz, ecoou pelas naves. O rapaz corria em sua direção, os cabelos desalinhados pelo vento matinal. O que foi, meu rapaz? Dom Rodrigo procura. Diz que é urgente. Mateus hesitou, baixando a voz. Ele está diferente hoje, agitado. Tomás assentiu lentamente. Dom Rodrigo de Castela era conhecido por sua compostura aristocrática. Se estava agitado, havia razão para preocupação. Onde ele está? Na sacristia, senhor. Esperando. Enquanto caminhava pelos corredores familiares, Tomás notou algo que antes lhe escapara. O som de seus passos se comportava de forma estranha. Os ecos não seguiam o padrão que ele calculara. Pareciam amplificados, distorcidos. Parou diante da porta da sacristia e respirou fundo. Do outro lado, podia ouvir Dom Rodrigo murmurando algo em latim, palavras que não conseguia distinguir completamente. Bateu na porta com 3 pancadas firmes. Entre, mestre Tomás. Dom Rodrigo estava de costas, olhando através de uma janela estreita que dava para o cemitério. Suas mãos aristocráticas seguravam um pergaminho amarelado. Vossa Senhoria me chamou? Sim. Dom Rodrigo se virou lentamente. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que Tomás nunca havia visto antes. Preciso que veja isto. Estendeu o pergaminho. Tomás reconheceu imediatamente sua própria caligrafia. Eram os desenhos originais da catedral, aqueles que havia feito antes das modificações sugeridas pelo patrono. Não entendo, senhor. São meus desenhos originais. Exatamente. A voz de Dom Rodrigo carregava um tom que Tomás não conseguia decifrar. Satisfação? Triunfo? Quero que compare com o que foi construído. Mas as alterações foram feitas com vossa aprovação. Foram feitas com minha insistência. Dom Rodrigo deu um passo à frente, seus olhos fixos no rosto de Tomás. E funcionaram perfeitamente. Uma sensação gelada percorreu a espinha do arquiteto. Funcionaram para quê? Dom Rodrigo sorriu. Era um sorriso que Tomás jamais esqueceria. Para transformar oração em fúria, mestre. Para fazer de sua geometria sagrada uma arma. Do lado de fora, os sinos começaram a badalar, chamando os fiéis para a missa. Mas para Tomás, cada badalada soava como um dobre fúnebre. O que o senhor fez? O que era necessário? Dom Rodrigo guardou o pergaminho dentro das vestes. Esta região precisa de unidade, mestre, e às vezes
A unidade nasce do conflito controlado. Conflito controlado? Suas catedrais, com as modificações adequadas, criam uma acústica peculiar. As vozes se amplificam, os sussurros se tornam gritos, e a paixão religiosa se transforma em algo mais útil. Tomás sentiu como se o chão de pedra cedesse sob seus pés. Quantas catedrais? Todas as que construiu nos últimos 10 anos seguiram o mesmo padrão. Dom Rodrigo se dirigiu à porta. São Bartolomeu, São Miguel, Nossa Senhora da Esperança. Em todas elas. Meu Deus! Deus compreende a necessidade, mestre. Como deve compreender, lá, o Senhor. Dom Rodrigo pausou com a mão na maçaneta. Falará sobre nossa conversa com alguém? Não era uma pergunta, era um aviso. Pense bem, Tomás de Ávila. Sua reputação, seu sustento, a segurança de seu jovem aprendiz. Tudo depende de sua discrição. E Dom Rodrigo saiu, deixando Tomás sozinho, com o peso esmagador da verdade. Lá fora, a missa havia começado, e pela primeira vez em 50 anos, Tomás de Ávila teve medo de ouvir ecoar nas paredes que construíra a voz de Deus. Ecos da verdade. 3 dias se passaram desde a revelação de Dom Rodrigo, 3 noites sem sono para Tomás de Ávila. Sentado em sua mesa de trabalho, rodeado por compassos, esquadros e pergaminhos amarelados, o arquiteto observava os desenhos de suas últimas obras. Cada linha, cada medida agora parecia carregada de veneno. Mestre? A voz preocupada de Mateus o tirou dos pensamentos sombrios. O senhor não tocou no de jejum. Tomás ergueu os olhos. Seu jovem aprendiz o observava com a preocupação de um filho. Como poderia explicar que cada bocado de alimento sabia a cinzas? Não tenho fome, meu rapaz. Há 3 dias o senhor diz isso. Mateus se aproximou da mesa, evitando pisar nos rolos de pergaminho espalhados pelo chão. Que está acontecendo? Nada que deva preocupá-lo. Mas era mentira, e ambos sabiam disso. Mateus havia sido encontrado órfão nas ruínas de uma igreja destruída por um incêndio, aos 8 anos. Tomás o acolhera não por caridade, mas porque o menino demonstrara uma compreensão instintiva da geometria sagrada. Agora, aos 17 anos, Mateus era mais que um aprendiz. Era a única família que Tomás possuía. E estava em perigo. Mateus, quero que vá à casa de sua tia em Valladolid. O quê? O rapaz parou de organizar os instrumentos. Mas, mestre, há tanto trabalho. É uma ordem. A dureza na voz de Tomás o surpreendeu. Parta hoje. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo badalar dos sinos da Catedral de São Bartolomeu. Era a hora da missa vespertina. É por causa do que Dom Rodrigo disse na sacristia, não é? Tomás se virou bruscamente. O que sabe sobre isso? Vi a mudança no Senhor depois daquele dia, e... Mateus hesitou, como se temesse prosseguir. E notei coisas estranhas nas construções. Que tipo de coisas? Os ecos não se comportam como deveriam. Durante as missas, as vozes se amplificam de forma... perturbadora. Vi pessoas saindo das igrejas agitadas, com os punhos cerrados, falando de guerra santa contra hereges. A confirmação atingiu Tomás como uma lâmina fria. Seu aprendiz havia notado o que ele, cego pela vaidade, ignorara. Por isso deve partir. Hoje. Não. A voz de Mateus soou firme pela primeira vez. Se há algo errado com nossas construções, precisamos corrigi-lo. Não há corretivo possível, meu rapaz. O que foi feito pode ser desfeito. As palavras de Mateus ecoaram no ateliê como uma blasfêmia e uma esperança ao mesmo tempo. Não compreende.
Dom Rodrigo. Não é Deus. O rapaz se colocou diante da mesa, os olhos brilhando com determinação jovem. O Senhor sempre me ensinou que a geometria sagrada serve à elevação da alma, não à sua perdição. Tomás observou seu aprendiz e viu refletido nele o homem que um dia fora, cheio de ideais, convicto de que a arquitetura poderia aproximar a humanidade do divino. E se destruirmos tudo? Murmurou. 50 anos de trabalho. 50 anos de trabalho corrompido valem menos que um dia de trabalho honesto. A simplicidade da verdade dita por Mateus cortou através das trevas que envolviam o coração de Tomás. Dom Rodrigo não permitirá. Tem poder, influência. Então precisamos ser cuidadosos. Mateus se aproximou e pegou um dos desenhos. Mas primeiro precisamos compreender exatamente o que ele fez. Tomás observou as mãos jovens segurando o pergaminho. Mãos que ainda não haviam sido manchadas pela conivência com a corrupção. Há uma forma de descobrir, disse finalmente. Mas é perigosa. Que quer dizer? Precisamos estar presentes durante uma missa. Observar como a acústica alterada afeta os fiéis. Compreender completamente o que nossas mãos construíram. Mateus assentiu sem hesitação. Esta noite, na Catedral de São Bartolomeu, há uma missa especial. Dom Rodrigo estará presente. Então iremos. Mateus. Tomás segurou o braço do rapaz. Se formos descobertos, não seremos. O jovem sorriu com a confiança da juventude. Conheço cada pedra daquela catedral. Há lugares onde podemos nos esconder e observar. Enquanto o sol se punha através das janelas do ateliê, Tomás de Ávila tomou a primeira decisão corajosa em anos. Muito bem. Iremos esta noite. Mas nenhum dos dois imaginava que Dom Rodrigo já sabia de seus planos. Na torre mais alta da catedral, uma sombra se moveu atrás de uma janela estreita. Alguém havia estado observando o ateliê do arquiteto. E essa pessoa correu para informar seu senhor de que Tomás de Ávila havia escolhido o caminho perigoso. A Missa da Revelação. A lua nova transformava a noite numa mortalha de escuridão, perfeita para o que Tomás e Mateus pretendiam fazer. Caminharam pelas ruas desertas em direção à Catedral de São Bartolomeu, seus passos abafados e cuidadosos. O frio de outubro penetrava através dos mantos, mas não era apenas o clima que fazia Tomás tremer. Ali, sussurrou Mateus, apontando para uma entrada lateral quase invisível na sombra dos contrafortes. É uma passagem que dá acesso à cripta. De lá, podemos subir às galerias superiores. Tomás assentiu, admirando mais uma vez a mente observadora de seu aprendiz. Em 50 anos, jamais notara aquela entrada. A porta rangeu suavemente quando Mateus a empurrou. Do interior emanava o cheiro familiar de pedra fria e incenso antigo. Mas havia algo mais, um odor metálico que Tomás não conseguia identificar. Por aqui. Seguiram por corredores estreitos iluminados apenas pelas velas que Mateus trouxera. As paredes de pedra pareciam pulsar na luz vacilante, como se a própria catedral respirasse. Mateus, murmurou Tomás enquanto subiam uma escada espiral. Como conhece tão bem estes caminhos? Às vezes venho aqui à noite para pensar. A voz do rapaz hesitou. Sobre minha família, sobre quem eu seria se eles não tivessem morrido no incêndio. Tomás sentiu um aperto no peito. Nunca havia perguntado ao rapaz sobre suas lembranças da família perdida, talvez por medo de despertar dores antigas. Ou, talvez por egoísmo, por querer ser a única família que Mateus conhecesse. Chegamos. Emergiram numa galeria alta que oferecia a visão perfeita da nave principal. Abaixo, os fiéis já começavam a chegar para a missa especial. Suas vozes subiam em murmúrio constante, mas havia algo diferente naquelas vozes.
Algo áspero, inquieto. Observe, sussurrou Tomás, apontando para as medidas dos pilares. Vê como são diferentes dos desenhos originais? Mateus estudou a arquitetura com um olhar treinado. Mais estreitos, e os ângulos? Os ângulos estão todos errados. Não errados, calculados. A amargura na voz de Tomás era palpável. Cada modificação foi pensada para amplificar não apenas o som, mas a emoção. Abaixo, Dom Rodrigo entrou na catedral acompanhado de uma comitiva de nobres. Vestia suas melhores roupas, mas seu rosto carregava uma expressão de expectativa quase faminta. O padre subiu ao púlpito. Era Padre Antônio, um homem idoso que Tomás conhecia há décadas. Sempre fora um orador sereno, dado a sermões sobre caridade e perdão. Mas esta noite, algo era diferente. Irmãos, começou o padre, sua voz ecoando pelas naves de forma estranha. Os sons se amplificavam e distorciam, criando harmônicos que pareciam penetrar diretamente no peito dos ouvintes. Vivemos tempos de perigo. Tomás observou, horrorizado, como a acústica alterada transformava as palavras. Cada sílaba se multiplicava, criando um efeito hipnótico e perturbador. Hereges caminham entre nós, continuou Padre Antônio, sua voz ganhando uma intensidade que jamais possuíra. Destruidores da fé verdadeira. Inimigos de Deus. A congregação reagiu com murmúrios que rapidamente se transformaram em algo mais visceral. Tomás podia ver os rostos se contorcendo, os punhos se cerrando. Mestre, sussurrou Mateus, a voz cheia de horror. Olhe para eles. Os fiéis não pareciam mais estar numa missa, pareciam estar numa arena, aguardando a palavra para atacar. A geometria corrompida estava funcionando exatamente como Dom Rodrigo planejara. É nossa culpa, murmurou Tomás, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Nossa culpa. Então, temos que corrigi-la. Antes que Tomás pudesse impedi-lo, Mateus se levantou e gritou da galeria. Mentira. A palavra ecoou pela catedral como um trovão. Todos os rostos se voltaram para cima, procurando a fonte da interrupção. Mateus, não! Mas era tarde demais. Dom Rodrigo apontou para a galeria, seus olhos brilhando com fúria fria. Guardas! Prendam os intrusos! O som de passos correndo ecoou pelos corredores de pedra. Tomás agarrou o braço de Mateus. Temos que fugir, agora! Correram pelos corredores estreitos, as vozes dos guardas se aproximando. Atrás deles podiam ouvir Dom Rodrigo gritando ordens, sua voz amplificada pela acústica satânica da catedral. Por aqui! Mateus conduziu Tomás através de uma passagem que o arquiteto nunca havia visto. Há uma saída secreta! Emergiram no cemitério atrás da catedral, ofegantes e desesperados. A lua começava a aparecer entre as nuvens, iluminando as lápides com luz espectral. Não podemos voltar para casa, disse Tomás. Ele enviará guardas. Eu sei. Mateus se virou para olhar a catedral, sua silhueta negra recortada contra o céu noturno. Mestre, há algo que preciso lhe contar. Agora não, Mateus. Temos que... Sobre o incêndio que matou minha família. A voz do rapaz era firme, mas suas mãos tremiam. Não foi um acidente. Tomás parou de andar. O que está dizendo? Dom Rodrigo mandou queimar a igreja onde meus pais oravam. Porque eles descobriram algo sobre as modificações que ele fazia nas construções sagradas. A revelação atingiu Tomás como um martelo. Como sabe disso? Porque sobrevivi escondido entre as pedras. Vi tudo. Os olhos de Mateus brilhavam com lágrimas antigas. E jurei que um dia faria justiça. Mateus! Não me procurou por acaso, mestre. Eu o procurei. Esperei anos para ter a oportunidade de destruir a obra de Dom Rodrigo.
Nas sombras do cemitério, rodeado pelas pedras que havia talhado com amor e que agora serviam ao mal, Tomás de Ávila compreendeu que sua vida havia se tornado parte de um jogo muito mais perigoso do que imaginara. E que talvez, apenas talvez, a justiça não viesse das mãos de Deus, mas das mãos de um órfão que havia conseguido transformar sua dor em propósito. Então, disse finalmente: "E que fazemos agora?" O sorriso que iluminou o rosto de Mateus era perturbador e esperançoso ao mesmo tempo. "Agora, mestre, ensinamos a Dom Rodrigo que algumas pedras, quando caem, podem esmagar gigantes." O plano da destruição. A oficina de Tomás parecia menor na luz cinzenta do amanhecer. Os desenhos espalhados pela mesa contavam a história de uma vida dedicada à glória divina. Agora, pareciam acusações silenciosas. 7 catedrais, murmurou Tomás, passando os dedos sobre os pergaminhos. 40 anos de trabalho, e todas corrompidas. Mateus observava em silêncio, preparando tinta fresca. O rapaz havia mudado durante a noite. Já não era apenas um aprendiz perdido. Era um homem com propósito definido. "Dom Felipe não pode suspeitar de nossas intenções", disse finalmente. "Se descobrir que planejamos destruir as catedrais, mandará nos matar antes que possamos agir. Então, fingiremos que nada sabemos." Tomás ergueu os olhos dos desenhos. "Continuaremos trabalhando como sempre, mas secretamente modificaremos cada igreja para anular os efeitos acústicos." Mateus franziu a testa. "É possível fazer isso sem que ninguém perceba?" "Pequenas alterações podem fazer grande diferença", explicou Tomás, pegando o compasso. "Uma coluna reposicionada aqui, uma abóbada ligeiramente modificada ali." Dom Felipe não entende de arquitetura, apenas dos resultados. A porta se abriu subitamente, fazendo ambos saltarem. Dom Felipe Mendoza entrou na oficina com seu sorriso predatório habitual, mas havia algo diferente em seus olhos. "Mestre Tomás", disse com falsa cordialidade, "ouvi dizer que houve uma 05 perturbação na missa de ontem à noite." O coração de Tomás disparou, mas manteve a expressão serena. "Perturbação, meu senhor?" "Intrusos na catedral." Alguém gritou do alto das galerias, interrompendo o sermão. Os olhos de Dom Felipe se estreitaram. "Você não saberia nada sobre isso, saberia?" "Estava em casa, dormindo." "Mentiu, Tomás." "O trabalho de um homem da minha idade exige descanso adequado." Dom Felipe caminhou pela oficina, examinando os desenhos com interesse fingido. "Claro, e seu aprendiz?" "Também em casa," respondeu Mateus prontamente, "estudando os textos de geometria sagrada que o mestre me deu." "Ah, sim, a geometria sagrada." Dom Felipe pegou um dos pergaminhos. Justamente o da Catedral de São Bartolomeu. "Magnífica obra, não acha?" "A acústica é excepcional." "Agradeço o elogio, meu senhor." "Na verdade," continuou Dom Felipe, "gostaria de encomendar uma nova catedral, em Toledo, algo ainda mais impressionante que suas obras anteriores." Tomás sentiu o sangue gelar. Toledo era uma cidade importante, com milhares de habitantes. Se Dom Felipe pretendia usar uma nova catedral para seus propósitos sinistros, seria uma honra, disse, forçando entusiasmo na voz. "Quando gostaria de começar os trabalhos?" "Imediatamente. Quero que você e seu aprendiz viajem para Toledo amanhã mesmo, para supervisionarem pessoalmente cada detalhe da construção." Era uma armadilha. Dom Felipe suspeitava de algo e queria mantê-lo sob vigilância constante, longe de Lisboa e das catedrais que precisavam ser reparadas. "Meu senhor", disse Tomás cuidadosamente, "seria melhor se eu permanecesse aqui para finalizar alguns projetos pendentes. Mateus poderia ir primeiro, preparar o terreno." "Não." A voz de Dom Felipe se tornou gélida. "Insisto que ambos vão, juntos.
Afinal, um mestre da sua idade precisa de companhia na estrada. Não havia escolha. Recusar seria confessar suspeita. Como desejar, meu senhor, partiremos ao amanhecer. Dom Felipe sorriu, mas não havia calor algum na expressão. Excelente. E mestre Tomás? Espero que esta nova catedral seja verdadeiramente sua obra-prima. Uma que seja lembrada por séculos. Depois que Dom Felipe saiu, o silêncio pesou sobre a oficina como uma mortalha. Ele sabe, sussurrou Mateus. Suspeita, corrigiu Tomás. Mas ainda não sabe, e isso nos dá uma oportunidade. Oportunidade? Ele está nos enviando para longe de tudo. Tomás se aproximou de uma arca no canto da oficina e dela retirou um pequeno saco de couro. Dentro, dezenas de desenhos minúsculos, cópias exatas das modificações feitas em cada catedral. Há 3 catedrais no caminho para Toledo, disse, espalhando os desenhos sobre a mesa. Podemos parar em cada uma, alegando necessidade de descanso ou manutenção. E fazer as correções necessárias. Os olhos de Mateus brilharam com compreensão. E, quando chegarmos a Toledo, construiremos a catedral que Dom Felipe pediu, disse Tomás com um sorriso amargo. Mas desta vez, a acústica servirá à verdadeira glória de Deus. Não aos planos sanguinários de um homem corrupto. Passaram o resto do dia preparando ferramentas especiais. Pequenas, discretas, próprias para modificações sutis. Quando a noite caiu, tinham um plano. Mateus, disse Tomás, enquanto guardava os últimos instrumentos. Por que me contou a verdade sobre sua família? Poderia ter mantido o segredo até o fim. O rapaz parou de embalar os pergaminhos. Porque percebi que a vingança sozinha não me bastaria. Quero justiça. E justiça exige verdade. E se não conseguirmos? Se Dom Felipe descobrir nossos planos, então pelo menos morreremos sabendo que tentamos fazer o que era certo. Mateus ergueu os olhos, e Tomás viu neles uma determinação que jamais notara antes. Não é assim que um homem deveria viver? E morrer? Naquela noite, Tomás de Ávila dormiu melhor do que havia dormido em semanas. Pela primeira vez em décadas, tinha um propósito que transcendia sua própria arte. Pela primeira vez, ia construir algo verdadeiramente sagrado, mesmo que custasse sua vida. A jornada da redenção. A estrada para Toledo serpenteava entre colinas douradas pelo sol de novembro. Tomás e Mateus cavalgavam em silêncio, escoltados por 2 guardas de Dom Felipe que mantinham distância respeitosa, mas vigilante. A primeira parada será no mosteiro de Santa Clara, murmurou Tomás, fingindo consultar um mapa. A catedral tem problemas na acústica do coro. Mateus assentiu, compreendendo. Era ali que fariam a primeira correção. Chegaram ao mosteiro no final da tarde. O abade recebeu Tomás com reverência. Sua reputação como arquiteto real precedia-o por toda a região. Mestre de Ávila. Que honra inesperada. O que o traz até nossos humildes domínios? Estou a caminho de Toledo, padre abade, mas ouvi dizer que tem enfrentado problemas com a acústica durante os ofícios noturnos. Talvez possa ajudar. O rosto do abade se iluminou. Seria uma bênção. Realmente, durante as vésperas há um eco estranho que perturba os fiéis. Alguns dizem que ouvi vozes diabólicas. Tomás e Mateus trocaram olhares. Era exatamente o que esperavam encontrar. Permitam-me examinar a estrutura. Com alguns ajustes menores, posso resolver o problema. Durante 2 horas, trabalharam na penumbra da catedral. Mateus segurava as velas enquanto Tomás, com ferramentas minúsculas, ajustava as junções entre as pedras de 2 pilares centrais. Apenas alguns milímetros. Sussurrava, concentrado, mas suficiente para alterar completamente a propagação do som.
Os guardas esperavam do lado de fora, entediados, não compreendiam a importância daqueles ajustes aparentemente triviais. Quando terminaram, Tomás pediu ao abade para reunir alguns monges no coro. Gostaria de testar as modificações. Cantem o Te Deum, pediu. As vozes se ergueram em harmonia perfeita. Onde antes havia distorção e ecos perturbadores, agora reinava uma acústica cristalina que elevava o espírito em vez de perturbá-lo. Milagre! Exclamou o abade, lágrimas nos olhos. É como se Deus mesmo tivesse tocado estas pedras. Se soubesse quão literal era sua observação, pensou Tomás amargamente. Partiram na manhã seguinte, levando as bênçãos do mosteiro. A segunda parada seria mais perigosa. A Catedral de São Miguel, numa cidade onde Dom Felipe tinha muitos aliados. Ali teremos que ser mais cuidadosos, avisou Tomás enquanto cavalgavam. O bispo é primo de Dom Felipe. Como conseguiremos trabalhar sem levantar suspeitas? Deixa comigo. A Catedral de São Miguel se erguia majestosa no centro da cidade, suas torres gêmeas dominando a paisagem. Mas Tomás sabia que beleza escondia um propósito sombrio. Procuraram o bispo, Dom Henrique, homem corpulento de meia idade com olhos pequenos e perspicazes. Mestre de Ávila, disse com cortesia fria. Meu primo me informou que passaria por aqui. Apenas de passagem para Toledo, Vossa Excelência. Mas não pude resistir a admirar mais uma vez esta magnífica catedral. Uma de minhas obras favoritas. Sim, tem servido muito bem aos propósitos da fé. O sorriso do bispo não alcançava os olhos. Gostaria de fazer uma pequena manutenção, se me permite. Notei algumas juntas que poderiam precisar de atenção. Dom Henrique hesitou. Que tipo de manutenção? Nada significativo, apenas reforçar algumas conexões entre as pedras. Para garantir a longevidade da estrutura. Muito bem, mas faça-o rapidamente. Esta noite temos uma cerimônia especial. O coração de Tomás disparou. Uma cerimônia especial significava que Dom Felipe pretendia usar a catedral para mais manipulação. Trabalharam febrilmente durante a tarde. Esta modificação era mais complexa. 3 pilares precisavam de ajuste, e o trabalho devia parecer mera manutenção. Mestre! Sussurrou Mateus. Os guardas estão se aproximando. Quase terminando. Tomás fez os últimos ajustes num capitel ornamentado, suas mãos tremendo ligeiramente. Pronto. Naquela noite, de suas janelas na hospedaria, puderam ouvir os sinos chamando para a cerimônia especial, mas em vez dos gritos de fúria que esperavam, ouviram apenas silêncio. Funcionou, murmurou Mateus. A acústica não conseguiu manipular os fiéis. 2 catedrais corrigidas, disse Tomás com satisfação sombria. Restam 5. Mas na manhã seguinte, um dos guardas de Dom Felipe os aproximou com uma expressão preocupada. Dom Henrique quer falar com vocês. Agora, encontraram o bispo na sacristia, o rosto vermelho de raiva contida. O que fizeram com minha catedral? Não compreendo, Vossa Excelência. Apenas fiz pequenas. A cerimônia de ontem foi um desastre. Os fiéis permaneceram apáticos, indiferentes. Como se as palavras não os tocassem. Tomás forçou expressão de confusão. Talvez o sermão não tenha sido inspirado o suficiente. Os olhos do bispo se estreitaram perigosamente. Meu primo me avisou que você poderia causar problemas. Dom Felipe disse isso. Partam, agora, e se eu descobrir que sabotaram deliberadamente a casa de Deus? O bispo não terminou a ameaça, mas sua intenção era clara. Saíram da cidade sob olhares hostis. Os guardas agora cavalgavam mais próximos, sua vigilância intensificada.
Ele vai mandar uma mensagem para Dom Felipe, disse Mateus quando se afastaram o suficiente. Eu sei. Tomás olhou para trás, vendo as torres da catedral na distância. Mas salvamos mais vidas inocentes. Vale qualquer risco. A estrada se estendia à frente, levando-os inexoravelmente para Toledo, para o confronto final com Dom Felipe. E para o destino que os aguardava no fim da jornada. Catedral final. Toledo se erguia como uma visão dourada contra o céu do entardecer. Suas muralhas antigas abraçavam a cidade numa promessa de proteção que Tomás sabia ser ilusória. Dom Felipe os esperava na praça principal, cercado por uma comitiva que incluía arquitetos locais, mestres de obra e vários nobres. Seu sorriso era radiante, mas seus olhos permaneciam frios como gelo de inverno. Mestre de Ávila. Bem-vindo a Toledo. A voz ecoou pela praça, atraindo a atenção dos transeuntes. Espero que a viagem tenha sido esclarecedora. Muito educativa, meu senhor. Respondeu Tomás, descendo do cavalo com cuidado. Suas velhas articulações protestaram após dias de cavalgada. Excelente, porque temos muito trabalho pela frente. Dom Felipe se aproximou, baixando a voz. Recebi mensagens interessantes durante sua ausência. Parece que sua manutenção em algumas das catedrais teve resultados indesejados. O coração de Tomás disparou, mas manteve a expressão neutra. Indesejados, meu senhor. Problemas acústicos. Sermões que não conseguem tocar o coração dos fiéis. Questões técnicas que tenho certeza um mestre da sua experiência pode explicar. Às vezes as pedras antigas se assentam de forma inesperada. Mentiu Tomás. Pequenos ajustes podem ter grandes consequências. Sim, pequenos ajustes. Dom Felipe caminhou lentamente ao redor de Tomás, como um predador estudando sua presa. Por isso quero que seja extremamente cuidadoso com esta nova catedral. Cada detalhe deve ser perfeito. Naturalmente, meu senhor. Dom Felipe os conduziu através das ruas estreitas até um terreno amplo no centro da cidade. Ali, fundações de pedra já haviam sido começadas. O trabalho preliminar fora iniciado por outros arquitetos. Aqui será sua obra-prima, declarou Dom Felipe, abrindo os braços num gesto teatral. A Catedral de Santa Maria la Real, a maior e mais magnífica de todas as suas criações. Tomás estudou o terreno com um olhar profissional. A localização era perfeita. Elevada, visível de toda a cidade, com acústica natural que amplificaria qualquer som produzido em seu interior. Quantos fiéis a catedral deve acomodar? Perguntou. 3.000 pessoas. Talvez mais durante as cerimônias especiais. O sorriso de Dom Felipe se alargou. Imagine o impacto que sermões inspirados poderão ter numa multidão desse tamanho. 3.000 pessoas. Se Dom Felipe conseguisse usar a nova catedral para seus propósitos, poderia manipular e controlar uma população inteira. Será uma honra construir tal maravilha, disse Tomás. Tenho certeza que será. E para garantir que receba toda a assistência necessária, providenciei que permaneça como meu convidado pessoal durante a construção. Mais uma armadilha. Dom Felipe queria manter-los próximos, sob constante vigilância. Sua hospitalidade é generosa demais, meu senhor. Insisto. Afinal, um homem da sua idade merece conforto enquanto trabalha em sua última grande obra. A ênfase na palavra última não passou despercebida. Era ao mesmo tempo promessa e ameaça. Instalaram Tomás e Mateus numa casa próxima ao palácio de Dom Felipe, confortável, mas com guardas discretos em todas as saídas, uma prisão dourada. Naquela noite, sozinhos no quarto, puderam finalmente falar livremente. Ele sabe, sussurrou Mateus, sobre as modificações que fizemos. Suspeita, mas não pode provar.
e precisa de nós para construir a catedral. E quando terminarmos, o que acontecerá conosco? Tomás olhou pela janela, contemplando as luzes da cidade. Dom Felipe não pode se arriscar a nos deixar vivos, sabemos demais. Então por que não fugimos agora? Para onde? Ele tem poder em toda a península, e 3.000 pessoas inocentes pagarão o preço se não conseguirmos impedir seus planos. Mateus se aproximou da janela. A outra opção. Qual? Construímos a catedral exatamente como Dom Felipe pediu. Mas com uma surpresa especial. Que tipo de surpresa? Os olhos de Mateus brilhavam com uma ideia perigosa. E se conseguíssemos fazer com que a acústica manipulativa se voltasse contra ele próprio? Tomás franziu a testa. Explique. A acústica funciona porque amplifica emoções específicas através de frequências calculadas. Mas, e se pudéssemos criar um ponto na catedral onde essas frequências se concentrassem e refletissem de volta? Um foco acústico, direcionado para o púlpito. Tomás começou a compreender. Quem estivesse pregando receberia o impacto total da manipulação emocional. Exatamente. Dom Felipe acredita que controla a ferramenta. Mas a ferramenta pode se voltar contra seu criador. Era um plano brilhante e extremamente perigoso. Se descobertos, seriam executados imediatamente. Mas se conseguissem, precisaríamos de cálculos extremamente precisos, murmurou Tomás. Um erro de 1 centímetro poderia arruinar tudo. Então, não podemos errar. Passaram a madrugada planejando, fazendo cálculos secretos à luz de velas. Quando o sol nasceu, tinham um plano que poderia salvar milhares de vidas. Ou custar as suas próprias. Os próximos meses seriam um jogo mortal de enganos. Construir uma catedral que parecesse servir aos propósitos de Dom Felipe, mas que na verdade se tornaria sua perdição. Mateus? Disse Tomás enquanto guardavam os pergaminhos secretos. Se algo acontecer comigo durante a construção, nada vai acontecer. Se acontecer, insistiu, prometa-me que terminará a obra. Sua família merece justiça. E as futuras vítimas de Dom Felipe merecem proteção. Eu prometo, mestre. Mas prometa-me também que não desistirá. Só podemos conseguir isso juntos. Tomás sorriu pela primeira vez em dias. Prometo. Do lado de fora, os sinos de Toledo anunciavam a aurora. A última fase de sua jornada estava para começar. A construção da catedral, que seria tanto sua redenção quanto sua despedida. Cada pedra que colocamos no mundo carrega o peso de nossas intenções. Tomás descobriu que até a arte mais sagrada pode ser corrompida por mãos ambiciosas. Mas ele não foi o primeiro artista a enfrentar esse dilema. Nem será o último. Se você gosta de acompanhar essas histórias antes de dormir ou durante uma caminhada, sempre há uma nova jornada esperando por você aqui. Porque às vezes é nas cortes mais elegantes que se escondem os segredos mais sombrios. Uma bordadeira em Lisboa também descobriu que seus fios dourados teciam destinos terríveis. Que cada ponto de sua agulha marcava vidas que seriam perdidas. Isis bordava mapas de horror sem saber. E quando a verdade veio à tona, ela teve que escolher entre salvar sua família ou salvar centenas de desconhecidos.